Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cris Fiuza, sou terapeuta emocional, comportamental, oraculista também. E hoje eu vim aqui abordar um assunto sobre dependência emocional. Eu me formei em inteligência emocional alguns anos atrás. Depois me formei como terapeuta de reprocessamento generativo, que é uma terapeuta que lida com os traumas profundos das pessoas. E agora estou em mais conclusão de uma formação especializada em dependência emocional, sobre carências afetivas. Inclusive é um nicho que eu trabalho diariamente, né, nos meus atendimentos, não só em relação aos oráculos, os jogos de cartas, que eu também trabalho, né, com oráculos, com tarô terapêutico, e a parte das sessões na terapia emocional. Então eu preparei até um texto aqui antes de fazer essa live. Eu poderia até gravar um vídeo para postar para vocês, mas preferi fazer uma live e depois deixar gravado. Meus amores, eu sou aqui do Rio de Janeiro, está um dilúvio. Espero que o barulho da chuva não interfira no áudio, no nosso áudio. E eu vou tentar ser mais clara possível. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês são as características das possibilidades sobre comportamentos e as causas de ser um dependente emocional afetivo, que está totalmente vinculado na nossa fase quando criança, primeira ou segunda infância, tá? Primeira infância a gente vai até uns 7, 8 anos de idade, e a segunda infância uns 11 anos, 12, na puberdade, iniciando a adolescência. Então, quem pode estar entrando dentro das possibilidades de ser um carente afetivo? Pessoas que passaram por abusos, crianças que passaram por luto, crianças que passaram por falta, vazio, que é a falta de cuidado, o abandono, rejeição, né? Falta de amor, de carinho, de expressão sentimental por parte dos seus cuidadores. Pessoas, crianças que tiveram convivência com cuidadores com problemas de vício. Então, tudo isso pode ter gerado um adulto afetivamente dependente, tá? Com essa falta, essa carência afetiva, por não ter tido na sua infância o amor, vamos colocar o amor, que é um sentimento mais sublime que tem, dos seus cuidadores. Atenção, cuidado, uma estrutura familiar, uma família estruturada, né, de pai, de mãe, com orientação, com educação. Então, sim, são possíveis pessoas que podem ter crescido e na sua vida adulta ter se transformados em pessoas dependentes afetivamente. Boa tarde, Wellington, seja bem-vindo. Eu separei aqui uma frase de Freud, como queira chamar, para falar com vocês sobre o que eu vim colocar aqui hoje. Por quê? O nosso ambiente social no qual nós crescemos, socializamos e convivemos diz muito sobre nós, o nosso comportamento. Logo, nós precisamos estar inteiros, muito bem emocionalmente. Inclusive, por isso que na terapia a gente trabalha tanto a questão do autoconhecimento, que é saber quem nós somos, aonde a gente não coloca dúvida para o outro dizer quem nós somos.
Porque quando nós estamos vulneráveis emocionalmente, a gente dá espaço para o outro querer dizer, caracterizar quem nós somos de verdade. Deixa eu responder aqui, meus amores, desculpa. Vamos continuar aqui. Então vamos lá. Vamos para a frase de Freud que eu separei aqui para vocês. Antes de aceitar rótulo da sua personalidade, de quem você é, de uma doença, o que quer que seja na sua vida, certifique-se de que você não está cercado de um bando de idiotas. Eu estou colocando assim, de uma forma na qual vocês entendam, mas sim, é uma colocação por parte de Freud, que antes de você ser rotulado pelo outro, que muitas vezes não sabe nem quem é, que se acha dono da razão, querer dizer quem você é, como você age, saiba quem realmente você é, para você não acatar do outro, do externo, algo que muitas vezes não tem nada a ver com você. Então vamos lá. Primeiro ponto, isso é um alerta clínico. A partir do momento que eu não me enxergo quem eu sou, eu não entendo o meu valor, o meu merecimento, que eu não mereço ser diminuída, maltratada, desrespeitada, já vejo aí que tem alguma coisa que não está tão claro para mim. Porque da forma como o outro me trata, diz muito da minha vulnerabilidade e sobre quem eu sou, tá? Então já começa daí, gente. Então é um alerta para que pessoas que precisam buscar ajuda terapeuticamente, psicologicamente, dentro daquilo que fica muito em dúvida sobre o que o outro diz ao seu respeito. Então, pessoas que ficam confusas, quem eu sou de verdade? Será que isso que alguém está falando de mim não é verdade? A pessoa não tem razão? Nós podemos sim nos questionar, claro que podemos. Mas muitas vezes o outro quer nos colocar numa posição de duvidar de quem nós somos e do nosso comportamento para que tenha uma manipulação diante de nós. Então, isso é um alerta clínico, porque muita gente nos adoece por dentro. A gente cria feridas emocionais tão profundas diante daquilo que a gente passou, principalmente lá na nossa primeira e segunda infância. Palavras negativas que nos falaram, apoio que não nos deram em um momento de fraqueza, energia de culpa, de ódio, de comparação. Então isso vai criando gatilhos emocionais de vulnerabilidade para os seres. E muitas pessoas nos adoecem por conveniência própria, justamente pelo que eu estou falando aqui. Para se sentir seguros, para não se sentir tão vulneráveis perante a nós, para ter o domínio em relação a nós. Isso acontece muito, inclusive, em relações amorosas afetivas entre duas pessoas, tá? Você já pensou você passar anos da sua vida que você é uma pessoa difícil, que você é problemática, que você quer o erro da situação, que você é sensível demais, ou que você é emocionada, né? Exagerada, dramático, descontrolada, confuso, instável, uma pessoa extremamente difícil de lidar. Então você fica passando grande parte da sua vida ouvindo que você é o problema. Mas justamente porque você pode reagir diante da forma que o outro te trata. Então, quando você reage dentro de dando um basta, não, eu não quero, não é isso que eu concordo, e a pessoa tenta te manipular, fazendo com que você seja o problema. Então, por isso que é importante
a gente estar saudáveis emocionalmente, para que a gente não aceite menos daquilo que nós saibamos quem somos, tá? Então vamos lá. Uma pessoa difícil de ligar e chega um momento que você começa a duvidar de você mesmo. Peraí, de tanto eu ouvir isso dessa pessoa, será que essa pessoa não tem razão? Que eu realmente sou problemática? Que realmente eu sou o problema da situação? Você precisa fazer essa autoavaliação. Se realmente você está adoecida emocionalmente, que precisa olhar para você com mais atenção psicologicamente, ou o outro está querendo te manipular, tá? Você não pode ser tudo o que falam. As pessoas podem ir te adoecendo aos poucos no decorrer da sua vida, com relações tóxicas, abusivas, manipuladoras, tá? As pessoas que te diminuem o tempo todo, te ofendem o tempo todo, não enxergam nenhum tipo de qualidade em você, não te deixa sair fora da vida delas, porque elas são assim. Se você é tão ruim ou problemática, o porquê que essa pessoa não se afasta de você? Ela continua te deixando cada dia menos vulnerável, mas não te deixa, né? Porque geralmente quando a gente se relaciona com alguém que é tão problemático, tão ruim, eu acredito que não faria sentido dar continuidade. Então vamos lá. Você pode estar simplesmente adoecido emocionalmente, logo você reage a esses ambientes tóxicos que foram te adoecendo com o passar do tempo, né? Então, pessoas, gente, perigosas, que muitas vezes em sociedade as pessoas pensam que a agressão é apenas você levar um tapa, que é você ser agredido fisicamente, é você ser abusado sexualmente. Mas a agressão é a falta de respeito, é um grito que você leva, é a manipulação que você vive de alguém, tá? É pessoas que estão o tempo todo te usando em prol do que elas querem, de pessoas assim mais frágeis, porque estão vulneráveis emocionalmente. Então, isso tudo é abuso psicológico. Então, existem pessoas que elas estão num ponto tão medíocre de serem com personalidade, que elas precisam colocar as pessoas num nível abaixo, como menor, como insuficientes, como erradas, para sobressair e se sentirem mais. Prestem atenção o quanto isso é sério e o quanto existem pessoas que não fazem ideia que sofrem abuso psicológico e emocional, tá? Existem pessoas que não têm um pingo de responsabilidade afetiva com o outro. Não te tratam com respeito, não tem carinho, não tem cuidado com você. Porque não sabem lidar com o seu próprio emocional. Logo, eu ataco quem vive comigo para que seja controlado e manipulado o tempo todo. São pessoas que gostam de estar no controle da situação. E as pessoas que estão mais vulneráveis emocionalmente acabam sim sendo controladas e manipuladas o tempo inteiro, tá? Então, pessoas sem responsabilidade emocional afetiva conseguem adoecer pessoas, que isso é a violência emocional psicológica. É uma violência silenciosa, aonde a sociedade, quem convive por perto, não faz ideia, né? O que eu botei aqui, que é socialmente aceita, né? As pessoas não acham que isso é um abuso psicológico. São questões de comportamentos que muitas vezes passam despercebidos, inclusive. Então, você pode ser uma pessoa vulnerável emocionalmente e o outro totalmente manipulável
Não, não é essa palavra. O outro totalmente te manipula e você vai se desorganizando cada dia mais, se perdendo de si mesmo, de quem você é, perdendo o controle da situação da sua própria vida, tá? Então, assim, a pessoa ela não bate, ela não agride fisicamente, mas ela humilha, ela xinga, ela grita, ela distorce tudo que você fala, te diminui, te confunde, te expõe perante as pessoas, questiona o tempo todo o seu psique, te colocando em um nível você é maluca, te corrige o tempo todo, como se nada que você fizesse tem validação, te ridiculariza, né? Te faz você passar por constrangimento constantemente diante das pessoas, tira a sua voz, a sua fala, aonde você não consegue se expor, colocar o que você pensa, ou colocar a sua real vontade. Tudo isso é abuso psicológico emocional, tá? Cris, e como que eu saio dessa posição de estar totalmente violada emocionalmente e convivendo com alguém que me coloca dentro dessa situação? Primeiro ponto, tudo isso é influência de uma vulnerabilidade emocional nossa. Se nós estamos bem emocionalmente, bem com a gente, como eu falei lá no início, sabendo quem nós somos, a gente não passa por esses momentos. Então, convenhamos que o outro faz aquilo que quer com a gente, porque a gente deixa, tá? Por isso que é importante, vou procurar ajuda psicológica, vou fazer terapia, vou saber quem eu sou de verdade, vou me fortalecer, vou entender os meus traumas, vou entender os meus vazios, né? Pessoas que passaram, como eu falei, com faltas, com questões muito delicadas em sua infância, aonde isso eu me torno um adulto mais fragilizado e assim eu permito que pessoas manipuladoras façam esse tipo de coisa comigo. Gente, a pessoa ela vai se perdendo de si mesma. Eu já fui uma dependente emocional. Eu já fui uma falta de estrutura familiar na minha infância. Logo, eu me tornei uma mulher fraca, sensível. Eu só fui conseguir me tornar a mulher que eu sou hoje tardiamente, de 30 e poucos anos para cá, que eu tenho 43 anos, aonde eu fui me especializar em inteligência emocional. Eu entendia que eu era fraca, que eu era vulnerável, eu sou uma pessoa extremamente sensível, eu tenho muita facilidade de chorar, eu sou empática, eu me coloco no lugar do outro, eu me importo com as pessoas, eu não quero perder isso de essência como ser, mas eu me recuso estar dentro de uma posição que as pessoas chegam na minha vida, fazem o que querem, falam o que eu sou. Se eu sei quem eu sou, como eu me comporto e que não tem nada de errado comigo, vou falar, opa, pode parar. Aqui não. Porque isso que você está falando não me define, porque eu sei quem eu sou. Então reparem que é possível, a partir do momento que a gente reconhece que tem algo disfuncional em nós, procurarmos ajuda, nos fortalecer e fazer esse trabalho. Aonde sim, eu atendo muitas pessoas no reprocessamento generativo, na terapia convencional, porque a gente precisa trabalhar, gente, a causa dos traumas da vulnerabilidade. Então, muitas vezes, só a conversação, trazer racionalidade para um dependente emocional não vai funcionar. Então a gente precisa reprocessar a vulnerabilidade em cima dos traumas para aquela pessoa começar a ressignificar os seus comportamentos, logo as suas emoções, tá? Então vamos continuar aqui, que as pessoas que não é só sobre o que ela... Muitas vezes essas pessoas são manipuladoras, elas são covardes, tá? Essas pessoas covardes, elas fazem muito quando tá sozinho com você. Gosta de expor,
Mas grande parte da manipulação é na intimidade, é no oculto, onde outras pessoas não possam opinar. Geralmente pessoas manipuladoras gostam de afastar as pessoas dos amigos, dos familiares, de outras pessoas, para ficar mais fácil de ser manipuladas e controladas, tá? Então vamos lá. Você pode estar instável emocionalmente pelo ambiente social que você vive. E você tentando apenas sobreviver. Gente, é como se você estivesse ali tentando sobreviver um afogamento. Você respira para pegar ar, você tenta sair daquilo ali, você não consegue, daqui a pouco você afunda de novo. Você tenta sair daquilo ali, daqui a pouco você se afunda de novo. A pessoa fala que vai melhorar, que não vai te tratar daquela forma de novo, te pede desculpa e daqui a pouco te desrespeita de novo, de novo e de novo, e você não dá um basta, tá? Então o ambiente social já começa lá na sua infância, dentro da sua própria casa, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus cuidadores, quem quer que te criou aí, que você teve a base estrutural emocional quando criança, te adoece. E você continua sobrevivendo em ambientes tóxicos na sua vida adulta, tá? Pois você pode ter mesmo a sua perda de identidade. Isso é muito triste. Você não saber quem você é, você não saber como você se livra disso, você não saber para onde você vai, você não sabe quem eu sou. Desculpa, meus amores. Eu não sei quem eu sou. Eu me perco dentro de mim e de tudo aquilo que as pessoas fazem comigo, eu acabo perdendo a minha própria identidade sem saber de fato quem eu sou realmente, a minha essência como ser, tá? Pode ser em um seio familiar que acontece isso, pode ser em ambiente escolar, pode ser dentro, grande parte dentro de relações amorosas entre duas pessoas, né, a dois, aonde não tem nada de amor, isso. Não tem respeito, não tem cumplicidade, não tem amor, não tem carinho, não tem cuidado. Quem ama de verdade não manipula. O amor, gente, não dói. Vamos lá. Se você se vê dentro de um comportamento desse, sobre tudo aquilo que eu tô falando aqui, você vai se calando, você vai se diminuindo, você vai se perdendo e se anulando até as suas vontades. Quero trabalhar com tal coisa, não faço porque o outro dá contra, né? Se mete, fala coisas contrárias. Quero muito fazer alguma coisa, não faço porque o outro não gosta. Então assim, eu deixo de me agradar para servir o outro e agradar o outro. Você que pede desculpas o tempo todo, tem atitude, está o tempo todo, me desculpa, ai, me desculpa. Gente, isso pode ser também um sinal de fragilidade emocional. Pessoas que têm medo de não agradar o outro, tem medo de não ser quista, de não ser vista, de não ser amada. E muitas vezes faz muita coisa para isso, tá? Então, assim, eu preciso tanto ter alguém, eu quero tanto ser amada, ser vista, coisa que eu não tive lá quando criança, uma família, né? Muitas vezes a gente, eu vou ficar nessa relação porque o meu sonho era casar, o meu sonho era ter um marido, o meu sonho era ter uma família que eu nunca tive quando criança. Então, eu vou fazer de tudo para estruturar essa família. Só que o outro não faz nada para que isso aconteça. A relação tem que ser construída a dois, não sozinha, né? É um peso muito grande você levar uma estrutura de uma relação nas costas sozinha. Você pode acreditar que você está louca, você pode acreditar que você tem algum problema neurológico, mental, algum transtorno de comportamento, mas aonde você só tem uma história de invalidação. Uma história onde você nunca foi vista. Uma história que você nunca se sentiu pertencente a um ambiente. Aonde existem esses vazios e a falta de estrutura.
Nem todo sofrimento é doença, gente. Pode ser falta simplesmente de lucidez, de coragem, muita culpa, muito medo. E aonde esses lugares tóxicos, inclusive, causam muita angústia. Essas pessoas que são dependentes afetivas, elas sentem muito medo, muita solidão, muita angústia. Eu vou fazer um vídeo sobre a solidão, que nada mais não é você se sentir sozinho, se sentir abandonado, porque dentro desse contexto cabe isso. Mas a solidão nada mais gente, do que o vazio existencial. É a falta de nós mesmos. Antes da gente se relacionar com o outro, antes da gente querer se envolver com outra pessoa, a gente precisa estar cheios de nós mesmos. Por isso que na terapia, na psicologia, a gente fala muito sobre expansão consciencial, sobre autoconhecimento, o entendimento dos seres. E outra coisa, vamos parar de ir com o rebanho, com a massa. Vamos parar de ligar para o que os outros fazem, pensam e digam. A gente não é todo mundo. Nós somos seres individuais que funcionamos diferentemente. O que o outro faz para ser feliz, para mim, pode ser que não faça sentido. Deus, ele é perfeito. Nos fez únicos, de uma forma individual, que cada um vai se encontrar de uma forma diferente, tá? Então, vamos lá. Existem pessoas que ficam satisfeitas de ver o outro triste, sofrido, vulnerável, acuado, com medo. Existem pessoas que têm satisfação de ver o outro mal. Percebam se não é a pessoa que convive com você. Se você está choroso, triste, vulnerável, você está vendo que o outro está comemorando e super satisfeito, qualquer sinal seu de felicidade, de sorriso, de alegria, a pessoa tem o prazer de ir lá e tirar aquela felicidade de você. Existe muito isso, gente. Então vamos lá. Gosto de te ver confuso, frágil, vulnerável, porque assim fica mais fácil de te manipular, de te dominar, de ser teu dono, porque ninguém é dono de ninguém, né? E assim se sentem, inclusive, mais fortes e superiores, né? Então aqui, gente, é até falando que não tem nada de errado com você. É mais fácil ter algo de errado com alguém que é manipulador e autoritário. Pode ter algo de errado com você no sentido de fragilidade emocional, aonde você pode pedir ajuda psicológica terapêutica, se ajustar, se equilibrar e ficar muito bem, obrigado, tá? A sua confusão mental protege a manipulação do outro, onde você se coloca em dúvida o tempo todo. Então logo eu tô confusa, o outro faz o que quer comigo, e é aí que tá a força dele para conseguir fazer isso com você. Procure ajuda terapêutica, psicológica, mental e emocional, porque o dia que você se fortalecer emocionalmente, você deixa de ser uma presa fácil para pessoas narcisistas, manipuladoras, tóxicas, controladoras, abusivas. Então, aí que está o segredo do negócio. Se fortaleça, se conheça, se encontre. Não importa quanto você se perdeu, não importa se é desde criança que você tem essa instabilidade, sempre há tempo para você se organizar, se fortalecer e viver saudável emocionalmente, tá? Saiba quem você é, sem dúvidas, para que tudo que o outro diga ao seu respeito não seja uma verdade absoluta. A partir do momento que você se fortalecer e saber quem você é, o que eu quero, para onde eu vou e aquilo que eu não quero, você deixa de ser uma presa fácil.
Cuidado com pessoas que chegam para você e têm diagnósticos prontos ao seu respeito. Cuidado com pessoas que te taxam como louca, como maluca, quando toda vez que você se expressa ou tenta se equilibrar. Você não é um ser problemático por quem impôs limites. Você precisa despertar e parar de estar sendo tão vulnerável na mão dos outros. Meus amores, entre um atendimento e outro, eu tenho uma aula para dar agora. Eu estou dentro desse processo de mais um curso. Foi o que eu escolhi para minha vida. Eu sei que depois que eu comecei a estudar comportamento humano, como a mente, o psique humano funciona, eu sabia que seria um caminho sem volta e que eu vou ter que estudar pelo resto da minha vida. Então eu estou passando por mais uma formação, me especializando sobre dependência emocional, porque eu falo com propriedade sobre a mulher que eu já fui antes. A mulher que eu fui antes, eu jamais viria aqui numa live, botar a cara a tapa e falar com alguém. Porque eu me senti com medo, insegura, medo de julgamentos, porque eu ia estar feia, porque eu ia falar errado. Não importa. Eu só atraía os mesmos padrões repetitivos em relacionamentos. Eu queria ser amada, eu queria ser vista, eu era louca para ter. Obrigada, meu amor. É Instituto IFAG Bemizola. Obrigada. Eu me permiti entender o que acontecia comigo para que eu atraísse tantos homens que não me valorizavam, porque eu entendia que eu era uma boa moça, que eu era inteligente, que eu era legal, que eu era interessante, tudo que eu acho hoje, que eu me acho maravilhosa. Se eu não achar, quem vai achar? Tenho bom caráter, adoro olhar para o outro com empatia, é o meu trabalho, eu nasci com esse dom. E por que não me valorizam? Esse negócio de, homem só valoriza mulher que não presta ou mulher ruim. Tem muito isso, sim. Mas eu acho que isso fala mais sobre eles do que nós mesmas. Hoje, os homens que eu atraio são totalmente diferentes do que eu atraía há muito tempo atrás. Eu atraía também muitos homens indisponíveis, homens casados que vinham, mandavam mensagem, querendo se aproximar. E eu, com aquilo, meu Deus, por que eu só atraio esse tipo de homem? Porque tinha questões mal resolvidas em mim. Meu pai, gente, traiu a minha mãe a vida inteira. Minha mãe criou eu e meu irmão muito sozinha. E eu via meu pai deixando a gente para dormir fora, minha mãe chorando. Minha mãe sofreu muito. Eu amo o meu pai. Mas tudo isso fez muito sentido depois que eu fui estudar o comportamento humano e as minhas vulnerabilidades. Então eu cresci uma filha mulher com uma falta de estrutura familiar, de ausência de pai dentro de casa, porque estava o tempo todo arrumando mulher na rua e vendo a minha mãe passando por isso. E isso tem tudo a ver, gente. Eu sentia que meu pai me amava. Ele era muito carinhoso comigo quando ele estava perto. Eu tenho uma irmã que é 1 ano de diferença do meu irmão, que minha mãe teve meu irmão e ele teve uma outra, a mulher da rua engravidou. E é minha irmã que eu amo demais, ela não tem nada a ver com isso, nós somos em 4 irmãos. Mas você vê que era uma falta de estrutura, uma bagunçada, era uma complicação muito grande. Meu pai veio também de uma família sem falta de estrutura, aonde o pai dele traía minha avó, abandonava minha avó em casa, teve vários filhos na rua e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Chegou o momento de quebrar barreiras, chegou o momento de quebrar padrões repetitivos dentro da minha árvore genealógica, dentro dos meus antepassados que tinham esses comportamentos e achavam isso normal. Não, aqui não. Aqui eu resolvi estudar, expandir, abrir minha mente, correr atrás, pesquisar e entender o porquê que eu me comportava daquela forma. Hoje eu já crio meu filho de uma forma diferente, que eu espero que seja um homem íntegro ao crescer, que ele ainda é criança. E meu comportamento mudou totalmente. Então, eu tô vindo aqui
porque eu atendo muito no individual. Não é sobre mim, vocês podem procurar vários profissionais na área da saúde mental, intelectual, emocional. Quem não tem condições de custear uma terapia no particular, procurem ajuda no postinho, nas clínicas da família, suporte psicológico. Falem aos seus médicos a forma como você se sente, o que você passa na sua vida. Vamos parar de normalizar e romantizar o comportamento abusivo do outro com a gente. Por favor. É por isso que eu tô aqui hoje fazendo esse vídeo, para alertar pessoas a se cuidarem, a viverem de uma forma totalmente diferente, de aceitarem muito menos do que vocês merecem. Eu vejo, gente, mulheres incríveis. Eu atendo 2 homens dependentes emocionais, tá? Existe. Eu não posso falar que é só uma questão feminina. Mas, gente, eu atendo mulheres lindíssimas, independentes, inteligentes, maravilhosas e extremamente vulneráveis emocionalmente. Você não acredita, você olha, pessoas formadas, isso não é uma questão de falta de intelecto, tá? Isso realmente tem a ver com a vulnerabilidade emocional. Ah, porque eu sou burra, ah, porque eu não tive instrução, ah, porque eu não tive oportunidade. Gente, isso está interligado ao nosso afeto, ao que a gente recebeu e aquilo que a gente deixou de receber. Na nossa formação como ser humano, faltou alguma coisa, por isso, logo, a gente se comporta dessa forma. Então, nós precisamos entender mais. Se você vive em algum ambiente que não te escuta, onde você não tem voz, onde você é taxada como louca toda vez que você tenta se impor algo, se você tem alguma relação tóxica e abusiva que te diminui, que grita com você, que, mas nunca me bateu. Gente, vou falar de novo, a agressão psicológica não é pancadaria. Tem toda uma questão subliminar por trás do manipulador não encostar um dedo na pessoa, mas fazer toda uma manipulação tentando prender uma pessoa, tentando limitar uma pessoa. A pessoa não desenvolve, a pessoa não cresce muitas vezes, a pessoa continua ali com aquela criança ferida. Outra coisa que eu quero deixar aqui, que eu sempre falo com os meus assistidos, lá no YouTube tem vídeos da cura da criança interior, cura da criança ferida, são meditações. Eu faço muitas meditações que podem auxiliar as pessoas nesse processo de você com o encontro da sua criança. Porque como é que a gente trabalha o reprocessamento generativo? Nós terapeutas, a gente vai tentar envolver o assistido a fazer um filme mental, acesse o inconsciente para tentar reprocessar realmente coisas negativas, desfavoráveis durante a vida. Então a gente trabalha desde a vida uterina, na gestação da mãe, pessoas que não foram rejeitadas, que as mães não queriam, falavam coisas quando estava na barriga, sentimento de medo, de abandono, assim, não vai me ter, vai me abandonar a qualquer momento. Isso tudo influencia, já começa daí essa vulnerabilidade emocional. E a gente vai avançando de 5 em 5 anos no inconsciente, ou de 10 em 10 anos, dependendo do assistido, conforme a gente vai sentindo. Cris, eu não quero olhar para o meu passado porque dói.
Cris, eu não quero olhar para as minhas dores, eu não quero olhar para os meus traumas. Se a gente não olhar para as nossas feridas, limpar, cicatrizar e tentar curar, tratar aquilo ali, aquilo nunca vai sarar. Então a ferida emocional também funciona assim. Não adianta a gente pegar um band-aid e colar em cima de uma ferida aberta, sangrando, machucada, que aquilo nunca vai sarar. E toda vez que alguém fizer alguma coisa com você, que desperte um gatilho dentro daquela dor emocional, vai sangrar, vai jorrar sangue. Literalmente não, tá? Tô falando num sentido figurado. Aquilo vai continuar machucado e aquilo nunca vai cicatrizar. Então, meus amores, precisamos olhar para as nossas dores de frente. Existem pessoas que chegam para mim que não conseguem nem tocar no assunto, que não querem nem que fale. Aí eu explico, ouço bastante primeiro, converso muito, deixa a pessoa desabafar, a pessoa pode chorar, tem gente que murra sofá, murra parede, tem de tudo, mas são as dores daquela pessoa. Mas existe um momento certo da gente trabalhar esse inconsciente e tratar na causa do problema. Porque só a terapia de conversação, infelizmente, não vai curar traumas profundos. Vai auxiliar, vai orientar, vai fazer o assistido olhar para aquela situação. Mas quando é algo profundo, a gente precisa trabalhar na causa. Se cuidem. Se acharem que estão dentro desse padrão comportamental, procurem ajuda. É o que eu peço a vocês. Tenham responsabilidade com vocês mesmos. Não esperem que vai surgir alguém, uma mágica, uma mão que vai tirar deste ambiente. É um movimento que só nós mesmos podemos fazer por nós. Quero mandar um beijo para uma querida que está aqui na live. Eu não queria interromper o meu raciocínio. Lucy, minha maravilhosa, que é minha assistida, tá na live, não desse tema, graças a Deus não é o caso dela, mas eu vi que ela tá aqui. Meus amores, um beijo para vocês. A gente se vê aqui no canal. Eu tenho responsabilidade social de fazer conteúdo sobre saúde mental, onde eu sei que tem pessoas que não fazem ideia por que se comportam da forma como se comportam. E eu vou, sempre que tiver, entre um atendimento ou outro, porque graças a Deus eu faço o que eu amo, sou muito feliz no que eu faço, tem dado muito resultado, muito feedback, pessoas vivendo novas possibilidades de viver a sua vida de uma forma saudável, mais coerente, livres para serem quem elas são de verdade, sem dúvidas. Um beijo no coração de vocês, se cuidem. A saúde mental e emocional importa de verdade. Da mesma forma que a gente vai a uma academia, que a gente faz uma dieta, da mesma forma que a gente busca luz, equilíbrio espiritual, né, energético, que a Cris também trabalha com esses equilíbrios, a gente precisa estar com a nossa saúde mental no dia. Porque se o nosso psique não está equilibrado, saudável, a gente não consegue desenvolver muitas coisas. A gente não desenvolve financeiramente, profissionalmente como a gente deveria. A gente não consegue se relacionar com o outro de uma forma saudável, como eu falei. Geralmente a gente acaba tendo padrões repetitivos de relacionamentos. A gente não consegue ter uma harmonia familiar dentro de casa. Até para que a gente consiga criar os nossos filhos de uma forma mais saudável, não repetindo os mesmos erros que os nossos cuidadores, pais, antepassados cometeram, é importante a gente estar bem emocionalmente. Um beijo, a gente se vê por aqui e tchau, tchau.